Olá, seja muito bem-vindo. Você acompanha agora as principais reportagens da semana. Vamos juntos. Uma operação da Polícia Federal descobriu um esquema de 6 milhões de reais em fraudes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. O secretário da Educação de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, foi preso acusado de desviar dinheiro da merenda escolar. A ação da Polícia Federal já conseguiu cumprir um dos mandados de prisão. Denis de Souza Macedo, secretário municipal de Educação de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Ele foi preso nesta terça-feira por supostos desvios do dinheiro da merenda no município. Ao todo, a Polícia Federal cumpriu 21 mandados de busca e apreensão contra o esquema apontado por desviar 6 milhões de reais do Programa Nacional de Alimentação Escolar. As fraudes eram realizadas com a participação de pessoas jurídicas, fornecedoras de merenda escolar e seus dirigentes. O grupo realizava pagamentos superfaturados, baseados em documentação falsa e destinados a empresas que foram contratadas para fornecer os alimentos às escolas. A primeira apreensão foi de 300 mil euros na casa de um empresário em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. A segunda foi de 360 mil reais, também em cédulas, na residência de um servidor da Secretaria Municipal de Educação, em Nova Iguaçu, também na Baixada. Os investigados poderão responder pelos crimes de documento falso, peculato, corrupção passiva e ativa, fraude à licitação e lavagem de dinheiro. Em nota, a Prefeitura de Belford Roxo informou que não teve acesso aos autos do processo, mas confia na atuação da Justiça. Disse ainda que a administração preza pela transparência. E o prefeito Ricardo Nunes inaugurou o Centro de Monitoramento do programa Smart Sampa, que promete contemplar 20 mil câmeras de monitoramento com reconhecimento facial em toda a cidade de São Paulo até o fim do ano. Desde que foi anunciada em 2022, a tecnologia foi questionada na Justiça e por especialistas por risco à privacidade de dados. O secretário adjunto de Segurança Urbana, Júnior Fagotti, já há mais de 13 mil câmeras instaladas na cidade. Entretanto, sem a central de monitoramento, não estava sendo operado o sistema inteligente, em que um algoritmo faz o reconhecimento facial e identifica situações de roubo, furtos e vandalismo, por exemplo. Foram realizadas 80 prisões desde fevereiro usando as câmeras de monitoramento, mas de uma maneira mais analógica. Quando um agente via na câmera que um furto estava sendo cometido, por exemplo, ele acionava a viatura da Guarda Civil Metropolitana mais próxima para efetuar a abordagem. Nas próximas semanas, o banco de dados do Smart Sampa vai se integrar com o sistema de foragidos do Conselho Nacional de Justiça, mas a ideia é fazer convênios com outras instituições como a Polícia Militar e Civil, aeroportos, terminais de ônibus, unidades de saúde, metrô e CPTM. As câmeras serão utilizadas também para encontrar pessoas desaparecidas, usando o banco de dados da própria prefeitura, e para identificar locais que precisam de zeladoria urbana ou para localizar ambulâncias do SAMU. O caso dos foragidos, o sistema soará um alerta quando a pessoa que aparecer na câmera tiver 90% de similaridade com a pessoa do banco de dados do CNJ. Depois, haverá uma conferência de um agente e, caso constatada a semelhança, será acionado um agente da Guarda Civil Metropolitana que está na rua. Ter o celular roubado ou perdido é um pesadelo que muitas pessoas temem viver. Por isso, é cada vez maior a preocupação, tanto das empresas quanto dos usuários, em blindar os aparelhos. Segundo os dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais de 160 milhões de pessoas possuem aparelho de telefone celular para uso pessoal no país. O número representa 86% da população com 10 anos ou mais. A grande quantidade de celulares circulando traz outra preocupação: os roubos. Só nos primeiros meses deste ano, a cidade de São Paulo registrou mais de 42 mil furtos e roubos desse tipo, e os prejuízos para as pessoas vão muito além do valor do aparelho. Ter o smartphone levado pode significar sequestro de contas na internet,
tentativa de golpes a familiares e invasão de contas bancárias. Por esse motivo, grandes empresas como Google e Apple têm lançado recursos para reforçar a segurança dos celulares. No fim do ano passado, o governo federal lançou o aplicativo Celular Seguro, onde o cidadão pode avisar bancos e operadoras sobre o crime e tomar providências de forma rápida. Mesmo com pouco tempo de funcionamento, o projeto já ultrapassou a marca de 2 milhões de cadastros de usuários e chegou à marca de 60 mil bloqueios referentes à perda, roubo ou furto desses aparelhos. Para cadastrar o smartphone é preciso baixar o aplicativo, entrar com os dados da plataforma federal gov.br e inserir informações dos dispositivos, linhas telefônicas e contatos de confiança. Caso ocorra o crime, a pessoa deve prestar queixa no próprio aplicativo. Por isso, a recomendação é ter o app instalado em outros aparelhos, como um tablet, celular antigo ou até de uma pessoa próxima. Também é possível acessar a versão web através de computadores e notebooks. Outra dica de proteção é sempre anotar o e-mail do telefone. A sigla, traduzida ao português, significa Identidade Internacional de Equipamentos Móveis e é como se fosse o CPF de cada celular, com um conjunto de 16 números únicos para cada aparelho no mundo. Com esse número de identificação, é possível desativar remotamente a linha, além de ser obrigatório repassar no momento do boletim de ocorrência. É por esse número que a polícia pode devolver o aparelho ao dono, caso seja recuperado. Além disso, outra recomendação importante é ativar todas as formas de biometria do smartphone. Isso inclui leitores digitais e de rosto. A funcionalidade cria mais camadas de segurança no aparelho e é uma forma de provar a identidade do dono do celular. Nos próximos meses, outros recursos devem ser lançados pelas empresas, como o modo ladrão. Nele, a inteligência artificial irá identificar qualquer mudança de movimento brusca no aparelho, seguida de um padrão de velocidade, para logo depois bloquear a tela. Essa função se torna útil em furtos e assaltos praticados pelo grupo Gangue da Bike, que passam de bicicleta e roubam celulares de pessoas na calçada. Dados captados pelo Observatório Europeu Copérnicos revelaram que o mundo enfrentou o mês de junho mais quente da história. O clima quente bateu 9 meses seguidos de recorde histórico. Uma mudança importante e contínua em nosso clima. Após um mês marcado por fortes ondas de calor no México, China, Grécia e Arábia Saudita, grandes inundações aconteceram no Brasil, Quênia, Afeganistão, Rússia e França. Os recordes de temperatura consecutivos coincidiram com o El Niño, o que elevou a média da temperatura mundial. As temperaturas dos oceanos também atingiram novos máximos, e isto influencia o calor em todo o planeta. Agora a expectativa é para a fase de La Niña. O mundo espera o resfriamento das temperaturas. Nos últimos 12 meses, contados a partir de julho, a temperatura média global é a mais elevada já registrada. Significa que estamos 1,64 graus acima da média pré-industrial. Estudos comprovam que, de 1850 a 1900, as emissões de gases do efeito estufa ainda não haviam aquecido o planeta. O Observatório Copérnicos afirmou 80% de probabilidade de que as temperaturas médias anuais da Terra superem o limite de 1,5 graus Celsius nos próximos 5 anos. E muitos comerciantes já planejam realizar liquidações de roupas de inverno mais cedo este ano. O motivo são as temperaturas acima do normal. Segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia, a maior parte das regiões do Brasil devem apresentar temperaturas acima da média durante o inverno deste ano. O dado preocupa economistas que acreditam que as altas temperaturas que ocorrerão durante a estação devem neutralizar as condições favoráveis para o consumo de roupas de frio. Por conta dos custos de produção, as peças de inverno costumam ter preços mais elevados. Logo, sem uma queda muito significativa das temperaturas, o consumidor acaba não sendo estimulado a materializar esse tipo de gasto. Com isso, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo projeta um faturamento de 14,06 bilhões de reais entre os meses de maio e junho. Caso se confirme, será a menor arrecadação para o período dos últimos 3 anos, quando o faturamento chegou a 14,3 bilhões de reais em 2021.
O estado de São Paulo tem o maior número de cidades com o ar mais poluído do país. Isso é o que aponta um estudo do Ministério da Saúde em parceria com o Ministério do Meio Ambiente. Dos 645 municípios do estado de São Paulo, 12 deles têm os piores índices de poluição do ar do país. O ideal estabelecido pela Organização Mundial de Saúde é de 5 microgramas do MP2,5 por pessoa. Porém, a média por ano desse material no estado em 2023 foi de quase 3 vezes mais, ou seja, 15 microgramas por metro cúbico, mais que o recomendado pela OMS. O MP2,5 são partículas muito pequenas do ar e pode trazer problemas para a saúde, como asma, pneumonia e câncer de pulmão, além de problemas ambientais, como aquecimento global e chuvas ácidas. O material é originado principalmente de veículos, indústrias e queimadas. Segundo o monitoramento, todas as regiões do Brasil respiram níveis de poluição superiores ao recomendado. A média anual de material particulado fino é de quase 10 microgramas. A população mundial também respira mal. Quase 99% das pessoas respiram níveis prejudiciais à saúde de material particulado fino e dióxido de nitrogênio, capazes de causar impactos cardiovasculares e respiratórios, segundo dados da OMS. As cidades paulistas que registraram uma média alarmante de 39 microgramas do material são elas: Araçariguama, Barueri, Caieiras, Cajamar, Campo Limpo Paulista, Francisco Morato, Franco da Rocha, Itupeva, Jundiaí, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba e Várzea Paulista. A capital paulista também apresentou níveis elevados de poluição, com quase 37 microgramas por metro cúbico. E Guarulhos, a segunda cidade mais populosa do estado, registrou pouco mais de 34 microgramas do material. A OMS estima que 7 milhões de pessoas morrem por ano em decorrência da poluição do ar no mundo, sendo 300 mil na região das Américas. A poluição afeta todos os órgãos do corpo humano e demais seres vivos. E pesquisas revelaram que o barulho do trânsito afeta a saúde, aprendizado e cognição das crianças. A poluição sonora é um problema global cada vez maior à medida que a população aumenta. O estudo mostrou que o barulho do trânsito a que crianças do ensino fundamental estavam expostas em Barcelona prejudicou sua memória de trabalho e a capacidade de atenção, incluindo a resolução de problemas. O barulho indesejado na sala de aula pode fazer com que a criança apresente uma série de respostas negativas, como a desmotivação pelo aprendizado, baixa motivação para aprender devido à falta de controle em seu ambiente e a atenção prejudicada. Um estudo da Universidade de Londres, que analisou o impacto do barulho nas salas de aula, descobriu que crianças entre 5 e 11 anos de idade são especialmente vulneráveis ao ruído se tiverem menor atenção seletiva, que é a capacidade de manter a concentração e bloquear distração indesejada. A poluição sonora é muitas vezes pior nas áreas mais pobres. E, de acordo com a pesquisa, a associação entre ruído e estresse pode ter consequências para toda a vida. De acordo com a pesquisa, se o indivíduo se sente constantemente estimulado pelo som, isso pode aumentar a resposta do cortisol relacionada ao estresse e, com o tempo, pode ter efeitos prejudiciais à saúde física e mental desde a infância até a vida adulta. Outra pesquisa americana revelou que os alunos que estavam submetidos a barulhos durante o período de aula apresentavam um desempenho inferior nos testes de leitura em relação aos que se sentavam no lado silencioso do prédio. O estudo revelou ainda que a exposição contínua ao ruído a longo prazo pode interferir no sistema nervoso central, aumentando a chance de desenvolver doenças cardíacas, derrames, demência e declínio cognitivo. O relatório da Polícia Federal sobre o caso das joias afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria movimentado cerca de 25 milhões de reais com a venda ilícita de bens. O sigilo do caso das joias sauditas foi retirado pelo Supremo Tribunal Federal.
A investigação apura se Bolsonaro e os ex-assessores desviaram do acervo presidencial peças valiosas recebidas como presentes quando ele estava em exercício do cargo para seu enriquecimento ilícito. Segundo o relatório da PF, o valor arrecadado com as joias da Arábia Saudita ao governo brasileiro seria de 4,5 milhões de dólares, o equivalente a 25,2 milhões reais. Um trecho do documento chega a citar o que chama de enriquecimento inadmissível pelo presidente da República, pelo fato de exercer uma função pública. Os conjuntos de joias milionárias deveriam ter ido para o patrimônio do Estado. Nesta segunda-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, retirou o sigilo do caso das joias. Moraes considerou que, com o relatório final do caso apresentado pela Polícia Federal na semana passada, não há razão para manter o processo sob discrição. Agora, a Procuradoria-Geral da União terá o prazo de 15 dias para pedir mais provas, arquivar o caso ou apresentar denúncia. O relatório da Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 11 pessoas no caso em que é apurada a venda ilegal no exterior de joias recebidas durante o mandato presidencial. A PF concluiu que houve crime de peculato, associação criminosa, lavagem de dinheiro e advocacia criminosa. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, apresentou um projeto de lei para tentar resolver a dívida dos estados com a União, com parcelamento por 30 anos. O texto deve tramitar no Senado sob a relatoria de Davi Alcolumbre, presidente da CCJ. Atualmente, essas dívidas são corrigidas pela inflação, mais 4% ao ano ou pela taxa Selic, hoje em 10,5%. O governo estima que os débitos somam mais de 700 bilhões de reais. A maior parte desse valor se refere às dívidas de 4 estados, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Pelo texto de lei elaborado por Rodrigo Pacheco, será criado o programa de pleno pagamento de dívidas dos estados. O ingresso dos estados e do Distrito Federal no Propag, no entanto, dependerá de adesão. O projeto prevê ainda o congelamento do valor principal da dívida atual, sem descontos, abatimento de 2% dos juros por diferentes mecanismos, como a federalização de bens e créditos estaduais, reversão de até 1% dos juros em investimentos nos estados e no DF, reversão de até 1% dos juros para aplicação em um fundo que atenderá a todos os estados, endividados ou não, e que as dívidas sejam parceladas em até 30 anos. O maior problema federativo que existe, estados muito endividados, que não têm condição de pagar suas dívidas, com um indexador muito alto, e isso gera um grande desconforto, um grande problema nacional mesmo. Dessa forma, portanto, nós temos uma forma muito justa e muito equilibrada de resolver o problema, garantindo a responsabilidade fiscal de não se afetar o estoque da dívida e o ponto de partida ser esse estoque, mas permitindo que os estados se organizem para o pagamento dessa dívida. Ao longo da elaboração do projeto, governadores e parlamentares propuseram a negociação com desconto nos juros e no montante principal da dívida, assim como adotado nos programas Refis e Desenrola. No entanto, segundo o presidente do Senado, o mecanismo afrontaria a legislação em vigor e a responsabilidade fiscal do governo federal, além de um impacto no resultado primário da União. O texto também veda a possibilidade dos governadores usarem o fundo de compensação da reforma tributária para abater a dívida com a União. Ele só começará a ser abastecido em 2029, em função do cronograma de transição para o novo sistema tributário, e deve receber pelo menos 40 bilhões anuais do governo federal a partir de 2033. Infelizmente, nós observamos, do ponto de vista jurídico e constitucional, há uma vedação expressa ao uso para essa finalidade do Fundo de Desenvolvimento Regional concebido na reforma tributária, de modo que ele também não foi considerado para esta finalidade. Ele pode ser considerado naturalmente nas contrapartidas que, uma vez aderindo ao programa de pleno pagamento, o Estado terá que cumprir ao longo dessa relação com a União. No Senado, o texto deve ser relatado pelo senador Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça e favorito para suceder Pacheco na presidência do Senado em fevereiro de 2025. O rito da tramitação, no entanto, ainda não foi definido. E veja a seguir, ir à academia faz bem para a saúde, mas higienizar os aparelhos também é importante. E ainda, fóssil de dinossauro com mais de 120 milhões de anos foi encontrado no Reino Unido. Nós voltamos já.
nós estamos de volta. Frequentar academias faz bem à saúde e todos os especialistas falam isso. Mas a falta de higienização dos aparelhos pode oferecer riscos à saúde. O hábito de praticar atividades físicas é considerado por especialistas um dos mais impactantes positivamente quando o assunto é cuidados com o corpo. E a cada ano que passa, mais brasileiros buscam as academias com a intenção de cuidar da saúde. Entretanto, não podemos esquecer os perigos de não manter a higienização correta dos aparelhos da academia. O ambiente fechado e aglomerado das academias facilita a proliferação de fungos, vírus, bactérias, transmissores de doenças. E dependendo da estrutura do estabelecimento, o cenário úmido e abafado favorece ainda mais a contaminação por meio desses agentes nocivos. Entre as doenças mais comuns transmitidas, temos a conjuntivite, micoses, doenças respiratórias, entre outras. Por isso, é de extrema importância se atentar às medidas de segurança para evitar contaminações. Entre elas, passar álcool gel antes de tocar nos aparelhos e colchões e usar também uma toalha para evitar o contato direto da pele com superfícies dos equipamentos. Essas são as principais. As medidas incluem até mesmo os vestiários. Para especialistas da Sociedade Brasileira de Dermatologia, a recomendação é usar chinelos nos chuveiros para evitar o contato com o chão potencialmente contaminado. E uma estratégia de combate ao mosquito da dengue com larvicida virou política nacional. O objetivo é reduzir a população de insetos, principalmente nas grandes cidades. O Ministério da Saúde divulgou uma nota que estabelece a ampliação da estratégia criada pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, para o combate ao mosquito Aedes aegypti. A expectativa é de que a transformação da medida em política pública de abrangência nacional contribua para reduzir as populações do inseto e a ocorrência de doenças como a dengue, zika e chikungunya, principalmente em cidades maiores. A estratégia envolve as chamadas estações disseminadoras de larvicidas. Potes com 2 litros de água são distribuídos em locais onde há proliferação dos mosquitos. Em busca de um local para depositar seus ovos, as fêmeas se sentem atraídas pela água parada. Mas antes de alcançarem a água, elas são surpreendidas por um tecido sintético que recobre os potes e que está impregnado do larvicida piriprocifeno. A substância adere ao corpo das fêmeas que pousam na armadilha e dessa forma elas mesmas levam o larvicida para os próximos criadouros que encontram, afetando o desenvolvimento dos ovos e as larvas ali depositados. A estratégia deve ser expandida gradativamente pelo país, começando em 15 cidades, escolhidas com base em alguns critérios. Os pesquisadores consideram que a estratégia permite superar algumas barreiras enfrentadas por outros métodos de combate às populações de mosquitos, já que é possível alcançar criadouros situados em locais inacessíveis e indetectáveis. A Agência dos Estados Unidos para Alimentação e Medicamentos autorizou a aplicação de uma nova injeção com uma tecnologia de quimioterapia nos pacientes com câncer. Os anticorpos atacam apenas as células doentes. O novo tratamento vai funcionar através da injeção de anticorpos diretamente nas células doentes. Atualmente, os medicamentos utilizados no tratamento da doença são aplicados com a intenção de matar células tumorais. Entretanto, embora sejam eficazes, causam efeitos adversos à saúde dos pacientes, pois não conseguem diferenciar as células doentes das saudáveis, atacando as duas igualmente. Já os conjugados de anticorpos foram projetados para atacar apenas células cancerígenas, por conta da adição de anticorpos monoclonais, que buscam alvos específicos nas células do câncer. A aplicação do medicamento direto na célula deve permitir que os médicos usem formas mais potentes de quimioterapia, incluindo algumas que antes eram consideradas muito tóxicas para os pacientes. A abordagem não é inteiramente nova. Um método semelhante para tratar leucemia mieloide aguda foi desenvolvido há 2 décadas. Porém, a técnica foi aperfeiçoada em estudos recentes. O medicamento já conta com a aprovação da Agência Sanitária Norte-Americana, a FDA.
Com o sucesso do estudo, pesquisadores começaram a avaliar a possibilidade de ampliar o tratamento para os cânceres de mama, pulmão, colo de útero e ovários, e mais de 100 que estão em desenvolvimento clínico. E agora uma notícia que interessa aos trabalhadores. O salário mínimo tem aumentado todos os anos. Porém, o valor atual de R$ 1.412 não é suficiente para sustentar uma família. O trabalhador que vive com essa renda tem que se virar para manter as contas em dia. Desde o começo do ano, o valor do salário mínimo teve um aumento de 6,97%. Porém, ainda é considerado extremamente baixo se incluir que esse valor precisa cobrir moradia, água, luz e alimentação. O salário mínimo no Brasil atualmente ele é de R$ 1.412. Uma família que viva com R$ 1.412 e considerando que tenha nessa família 4 pessoas, é como se essa família vivesse com R$ 353 por pessoa mensalmente. Isso equivale a uma renda de R$ 11,76 por dia para cada família. Convertendo isso para dólar, vai dar em torno de $2,18 por dia. A Organização das Nações Unidas considera extrema pobreza pessoas que vivem abaixo de $1 por dia. Então, o salário mínimo hoje, de $2,18, não é suficiente para classificar as pessoas à extrema pobreza, mas também não é uma renda para classificar as pessoas para uma classe média e muito menos classe alta. O valor do salário mínimo é de R$ 1.412, mas segundo a fonte do DIEESE, o valor real deveria ser de R$ 6.946. O brasileiro sabe que com esse valor atual do salário mínimo é praticamente impossível sustentar uma família. Um aluguel é 800 para você morar de forma adequada, né? 1.400, jamais, nunca. Para quem tem uma família grande não dá não, o salário é muito pouco, tem que ser mais. O salário ideal de R$ 6.946 não está na realidade do brasileiro. Então, saber dividir as despesas e dar prioridades é o necessário, mesmo que muitas vezes o valor não seja suficiente nem mesmo para isso. Ninguém melhor do que as pessoas que vivem com baixa renda dizer o que fazer e o que não fazer com o dinheiro quando se tem várias pessoas para viver com aquele recurso. Mas o que a gente pode falar é que quando a renda ela é baixa, a prioridade das pessoas é consumir o dinheiro com coisas básicas. As coisas básicas da casa não dá, é bem difícil. Quanto você acha mais ou menos que deveria ser? No mínimo uns R$ 3.000. Para sustentar uma família, né? Para sustentar e não ter muito luxo, não. Tem que ser o básico mesmo, com 3 mil. Quanto realmente deveria ser, eu não sei nem estipular, mas eu acho que o salário mínimo deveria estar baseado de acordo com os preços das coisas, em que as pessoas pudessem ter pelo menos assim um mínimo, né? Aluguel, água, luz, mas infelizmente 1.400 não quer que vai pagar aluguel, água e luz. E a gasolina e o gás de cozinha vão ficar mais caros. A Petrobras anunciou um aumento de preço dos combustíveis para as distribuidoras. A gasolina vai ter uma alta de 20 centavos, ou 7,11%, para as distribuidoras, chegando a custar R$ 3,01 por litro, considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina e 27% de etanol. Anidro para a composição da gasolina, vendida nos postos, a parcela da Petrobras na composição do preço ao consumidor vai passar a ser de R$ 2,20 por litro, uma variação de 15 centavos a cada litro de gasolina. Já o gás de cozinha de 13 quilos vai subir para R$ 34,70, ou 9,6% de aumento. O óleo diesel não teve reajuste. O último reajuste da gasolina feito pela Petrobras havia sido em outubro do ano passado. Na ocasião, teve uma redução de 12 centavos para R$ 2,81 o litro. A petroleira anunciou em maio de 2023 uma mudança em sua política de preços. Desde então, a estatal não segue mais a política de paridade internacional, que reajustava o preço dos combustíveis com base nas variações do dólar e da cotação do petróleo no exterior. E segundo a Petrobras,
A gasolina teve redução de 17 centavos em seus preços de venda para as distribuidoras desde então. Já os preços do GLP, o gás de cozinha, não eram alterados desde julho do ano passado, ou seja, há mais de um ano. Naquela época, o botijão de 13 quilos passou a custar R$ 31. Neste ano, este é o primeiro ajuste nos preços de venda de gasolina, a da Petrobras para as distribuidoras. O último aumento aconteceu em agosto do ano passado. E o último aumento do gás de cozinha aconteceu em março de 2022. E para unir o útil ao agradável, escolas do Espírito Santo estão investindo na educação das crianças no meio da horta. Elas aprendem a cuidar da natureza e tudo que plantam colhem para reforçar a merenda. 9 escolas públicas do município de Viana, na região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo, participam do projeto que cria hortas nos locais e estimula o contato dos alunos com a natureza. Além disso, o programa conscientiza sobre cuidados com as plantações e a importância de uma alimentação mais saudável. As verduras e legumes são cultivados pelos próprios alunos e o que é colhido reutilizado na merenda escolar. No momento, 9 escolas participam da iniciativa, com alunos de idade que variam entre 3 e 5 anos no Centro Municipal de Educação Infantil e também das crianças de 10 a 11 anos de idade na Escola de Ensino Fundamental. A ideia é que mais instituições possam fazer parte desse projeto, que começou em 2021. Nas unidades, as hortaliças são colocadas em caixas de madeira para que a horta tenha mobilidade e os vegetais possam ser levados para a sala de aula a fim de serem usados como estratégia de aprendizagem nas aulas de ciências. E depois de 11 anos e meio, a Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, começou a ser demolida para dar um lugar ao memorial. O local foi palco de uma tragédia que deixou 242 pessoas mortas e mais de 600 feridos. Mesmo com o tempo chuvoso e baixa temperatura, familiares das vítimas do incêndio de 2013 compareceram a um ato que marcou o início da construção de um memorial. No local onde funcionava a Boate Kiss, a demolição da casa noturna acontece 11 anos e 6 meses após o incêndio que deixou 242 pessoas mortas. A solenidade de demolição do prédio, no centro de Santa Maria, começou no estacionamento do mercado em frente ao prédio, mesmo local usado como base de operações na noite da tragédia. Ao final, familiares foram chamados para a frente da boate e soltaram 242 balões brancos. O letreiro que estava suspenso no local original foi lentamente removido, dando início oficial à demolição. O prefeito da cidade de Santa Maria, Jorge Pozobon, disse que o memorial vai ser um símbolo para não esquecer a tragédia, para que nunca mais se repita. O incêndio na Boate Kiss aconteceu na madrugada de 27 de janeiro de 2013, após o uso de artefatos pirotécnicos dentro da casa noturna. As faíscas atingiram a espuma de isolamento sonoro localizada no teto do local. O fogo se alastrou rapidamente, gerando uma fumaça tóxica. A estrutura do memorial contará com um jardim naturalista circular de flores e um auditório. Ao redor, haverá 242 pilares de madeira, representando cada uma das vítimas. De cada 4 brasileiros, 3 acessam a internet, o que equivale a 134 milhões de pessoas. E segundo pesquisas recentes, quase todos são para compras online, principalmente na faixa etária dos 16 aos 43 anos de idade. Nas últimas décadas, a forma de relacionamento entre as pessoas tem mudado. Além disso, as expectativas em relação ao modo de consumo e a atuação das empresas sofreram uma revolução. As redes sociais são utilizadas por brasileiros na hora de fazer compras online, embora apenas 29% dos varejistas ofereçam a opção de comércio eletrônico, ou seja, o e-commerce. O levantamento mostra que as mídias digitais têm ganhado cada vez mais espaço, sobretudo nas gerações mais novas. A pesquisa ainda mostra que o Instagram lidera a preferência dos consumidores com 61%. Na sequência aparecem o Facebook com 52% e o TikTok com 19%. As redes sociais possuem anúncios mais direcionados ao seu público através de algoritmos baseados em dados de comportamento e, por isso, a apresentação dos produtos e serviços é feita de forma mais efetiva. Especialistas em marketing
marketing afirmam que as empresas que estão tirando mais vantagem disso são aquelas que fazem uma boa segmentação de marketing e também permitem uma experiência de compra fluida e segura a partir dos canais digitais. Além disso, com o uso frequente das redes sociais para compras online, o mercado varejista ganha uma oportunidade para se expandir. Segundo dados, 84% dos varejistas que implementaram o e-commerce como uma das modalidades de venda relataram um crescimento na receita. Atualmente, os setores com maior adoção da medida são empresas de eletrônicos com 38%, beleza e saúde com 33% e produtos variados com 36%. Cerca de 90% das mulheres têm celulite. E com a pressão social, é cada vez maior o número de produtos que prometem combater esses furinhos na pele. Só que muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre a eficácia dos tratamentos. A celulite afeta a autoestima e a imagem do corpo da maioria das mulheres. Por isso, é vista como um defeito que precisa de correção. Normalmente, ocorre em áreas com maior quantidade de gordura subcutânea. Seus depósitos atravessam o tecido conectivo embaixo da pele, gerando a aparência de caroços. A celulite se tornou um grande negócio para a indústria da beleza. Mas será que os produtos são eficazes? A ciência mostra que a capacidade do corpo de absorver cosméticos de forma que afete a celulite ainda é um objeto de debate. Porém, existem evidências de que o ácido hialurônico ingerido pode migrar para a pele, estimulando a produção de colágeno no interior da derme. Também ficou demonstrado que a vitamina C deixa a camada superficial da pele mais firme. Outros produtos comercializados para reduzir o surgimento da celulite incluem loções e cremes tópicos que contêm ingredientes como cafeína, retinol e extrato de ervas. Mas os produtos cosméticos não conseguem penetrar o suficiente na epiderme para causar efeitos significativos sobre os depósitos de gorduras e tecidos encobertos. Alguns tratamentos invasivos, como terapia laser, subcisão e terapia com ondas acústicas, podem oferecer resultados mais promissores. Mesmo assim, especialistas garantem que a cura não existe. Mas é bom manter uma alimentação saudável, beber muita água e praticar atividade física regularmente. Assim pode ajudar a melhorar a aparência geral da pele e reduzir a visibilidade da celulite. Além disso, perder peso e fortalecer os músculos das pernas, nádegas e abdômen pode tornar a celulite menos visível, mas não irá fazer com que ela desapareça totalmente. E antes de encerrar, um estudo revelou uma nova espécie de dinossauro que viveu há 125 milhões de anos. Com 149 ossos encontrados, esse é um dos mais completos fósseis que já foi descoberto no Reino Unido. A descrição do animal é o resultado de anos de trabalho. Quase 150 ossos foram desenterrados, tornando-o, ao que tudo indica, o dinossauro mais completo encontrado no Reino Unido nos últimos 100 anos. A espécie Comptonatus chasei foi nomeada em homenagem ao paleontólogo Nick Chase, que, em 2013, descobriu os fósseis na ilha de Wight, a cerca de 140 quilômetros de Londres. Chase, no entanto, não pôde acompanhar a conclusão do estudo, publicado na terça-feira, na revista científica Systematic Paleontology. Ele morreu em 2019, vítima de um câncer. O animal foi identificado como herbívoro, a classificação das espécies que se alimentam de algas e plantas, e faz parte do grupo Iguanodonte. Dinossauros desse mesmo grupo já foram localizados no Brasil, onde hoje fica o estado da Paraíba. O Comptonatus chasei pesava aproximadamente 1 tonelada, peso similar a algumas espécies de hipopótamos, e os pesquisadores acreditam que ele tinha cerca de 6 anos na data de sua morte. Os ossos teriam sido enterrados sob plantas, rochas e outros detritos, o que contribuiu para sua preservação ao longo dos anos. Descobertas recentes sugerem que temos negligenciado o fato de que os iguanodontes eram relativamente diversos.
Não está claro se isso ocorre porque eles evoluíram mais rápido do que se pensava, ou se muitas espécies conviveram lado a lado. Esta é a próxima grande questão que os pesquisadores tentam responder para entender esses dinossauros. Essa edição termina por aqui. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, basta acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Muito obrigado pela companhia e até mais.